Tem aquelas palestras também que os pessoal falam, depois dessa palestra, seu cérebro não vai ser mais o mesmo. Mentira. Por quê? Estão te enganando. Estão te enganando. Dá um exemplo do que a gente pode fazer para esse treinamento acontecer de Então, fato. como a gente falou, tudo que a gente, que a gente falou, que coisa química influencia, coisa que a gente come influencia. Estímulos que a gente vem do ambiente, ou seja, são coisas que a gente vai sendo condicionado, né? Tá. Então é igual aquela coisa, né? O que é meio do Pavlov mesmo, né? Acendeu a luzinha, vem a comida ali, a gente vai sendo condicionado, né? Se toda vez, eu venho aqui toda semana e de repente toda vez que eu venho dá um choque, explode um negócio aqui. Muito provavelmente, se eu estiver passando por um lugar parecido com esse, eu vou começar a ter sintomas de ansiedade que o meu corpo vai perceber. Sim. Porque é um aprendizado, né? Então tudo isso vai fazendo o quê? Tudo termina nessa catso dessa sinapse que vai engrossando ou vai diminuindo. E aí eu falo que é um órgão elétrico, porque eu também sou meio nerd, assim, eu gosto bastante de física, né? Que assim, quanto mais grosso um fio, é mais fácil ou mais difícil a eletricidade passar por ele? Ele mais fácil, né? Fácil. Quanto mais grosso um fio, menor, maior a tensão, né? Menor a resistência que ele oferece, você consegue dar mais voltagem, né? E aí vem um estímulo ali do ambiente, por exemplo, você vê um choquito, não sei, um doce, um panetone, e você está com um hábito, digamos, um circuito de controle de impulsos, né, que, enfim, muito enfraquecido, e um circuito ali mais mesolímbico, que é mais instintivo, muito fortalecido. Veio aquilo ali, aquilo causa um estímulo elétrico no seu olho. E aí eu digo também, né, esse pessoal da marketing digital fala, né, foguete não dá ré. Fala assim, olha, eletricidade não dá ré também. Não dava ré, né? Não dá, agora dá, mas a eletricidade não dá ré, não. Você pega o estímulo, ele vai para o lugar que tem menos resistência. Então, se você está habituado a fazer uma coisa, você vai ter o hábito de fazer aquilo. Tanto é que chama hábito, que é o mesmo mecanismo de um aprendizado, que é o mesmo mecanismo de uma memória de longo prazo. É a mesma coisa. Mudar os hábitos, né? Alguns hábitos, memórias e aprendizar, basicamente de fato a mesma coisa, né? Que alguns são motores e igual aprender a dirigir, um negócio que é dificílimo e chega uma hora que quando vira um hábito, quer dizer o quê? Que fez tanta conexão naquela área que aí ele saiu da sua parte cortical e ele foi armazenado, entre aspas, em outros lugares para você não precisar pensar para fazer. Vira um processo automatizado. Né? Exatamente. E é um negócio dificílimo dirigir. Né? E às vezes você está dirigindo, você está mexendo no celular, você está conversando com no começo, quanto que era cansativo se dirigir? Né? Então, se a gente conseguir aprender a dirigir, eu falo assim, e não tem idade que tem um limite. Por quê? Porque, assim, minha avó tem 93 anos, né? Ela tá com algum grau de prejuízo cognitivo, sim, um pouco. Mas as pessoas, quantas pessoas, mesmo no canal meu lá, elas estão lá na live. Se elas estão na live, quer dizer que elas tiveram que aprender que existe um negócio chamado computador, que eu nasci antes disso. Eles também, tem um negócio chamado YouTube, que tem um negócio que você tem que entrar no celular. Ou seja, isso é neuroplasticidade, você aprendeu alguma coisa. Se você aprendeu uma informação nova, quer dizer que você é capaz de... Isso teve uma sinapse. Mas não quer dizer também que se você vê uma vez uma coisa e não faz absolutamente nada, isso você não vai aprender absolutamente nada também. Então tem aquelas palestras também que os pessoal falam, depois dessa palestra seu cérebro não vai ser mais o mesmo. Mentira. Por quê? Estão te enganando. Estão te enganando. Como não vai? Você viu uma vez um negócio, não fez porcaria nenhuma. Né? A gente não é... Senão, senão a gente mudaria. Você vai explodir sua mente. Assim, vai explodir, você está cansado, sobrecarga, você vai querer dar uma pausa de informação. Não que você vai despertar uma inteligência. Não dá. Por quê? Porque precisa do quê? De repetição. Então tem uma coisa também chamada os princípios da neuroplasticidade, que isso era até antes do Kandel conseguir estabelecer essas bases moleculares, e aí a partir disso ele era até no começo da carreira psicanalista, depois ele deixou de ser, ele falou, olha, todo quadro de saúde mental que a gente tem, ele quer seja, e toda intervenção, quer seja biológica, psicológica, enfim, ela vai visar fazer exatamente isso, né? Que é fortalecer as áreas, circuitos, habilidades, hábitos que são saudáveis e diminuir aqueles que estão sendo prejudiciais. E, digamos que a definição mais simplista, porém útil e não errada de transtorno mental é que são quadros em que há essa capacidade de virar a chave, de ir aprendendo outras coisas, isso está travado.
Então a gente pode dizer que os transtornos mentais eles são transtornos, são doenças da neuroplasticidade está diminuída. Aquela teoria de que você consegue mudar um hábito repetindo 90 dias, faz sentido? Não, bizarramente não faz. Não, assim, mas faz para alguns hábitos. É que tudo depende do hábito. É que muita gente fala assim, não, se você quer mudar alguma coisa, comece, faça por 90 dias, que a partir disso seu corpo está apto. Tem alguns que 90 dias talvez você consiga. Tem outros que vão demorar mais tempo. Por exemplo, é assim que a gente trabalha, por exemplo, em quanto tempo demora mais ou menos uma psicoterapia para transtornos mentais, que é basicamente um treino de neuroplasticidade, assim, isso é o conceito biológico que ela atua. Quanto tempo você esperaria para que ela fizesse efeito? Né? Então tem que ter um prazo. Né? Assim como o remédio. Por que o remédio você toma um antidepressivo que aumenta a serotonina? Ele aumenta a serotonina 40 minutos depois que você toma. E ele não vai fazer efeito benéfico nenhum. Aliás, se você tomou um antidepressivo, você ficou bem no primeiro dia, você ficou super feliz, saiba. Psicológico. Vai cair isso daí. Isso é porque é um efeito que meio... Mas demora uns 20 dias, não demora? Exatamente, mas em 40 minutos tem mais serotonina lá. O que isso faz? Vai ter diarreia, vai ter dor de estômago. Por quê? Porque aí aquela coisa que é inútil, que 95% da serotonina está no intestino, e daí? Ela não chega no cérebro não, mas vai dar esses efeitos colaterais. Agora, por que demora esse tempo todo? Porque você vai ter que mandar uma mensagem, a serotonina, por exemplo, tem 14 receptores, então você sai de um neurôniozinho, você vai num espaço muito pequenininho no outro, você vai ter 14 opções de lugar para encostar. Tem um deles só que meio que presta pra gente. Tá? E depende da área do cérebro que você encostar, vai fazer um negócio diferente. E aí tem a maioria deles vai mandar mensagem lá pro neurônio. E aí vai lá no DNA, pro RNA, aquelas coisas que a gente aprende no colégio de biologia, né? E aí vai fazer proteína e vai formar o quê? Novos dendritozinhos assim, e a gente vai ter uma certa facilidade e vai aumentar ou diminuir o número de receptores, enfim, vai mudar as membranas do neurônio. E isso é feito através de ativação de genes. Isso é epigenética, o remédio atua nisso. Mas o seu comportamento também atua nisso. Sim, ele colabora, né? Atua da mesma forma. Tem alguns quadros que a gente vê que a gente precisa usar os dois, mas assim, todo remédio tem uma função. Na psiquiatria, enfim, saúde mental, também na neurologia. Que é o quê? Que é facilitar o treino, facilitar a neuroplasticidade. Então ele vai ajudar. Só que se você não tiver um comportamento, aquilo não vai ficar de forma sustentada. Então ele gera como se fosse uma memória de curto prazo. Mas tem casos que é só o remédio. Nunca tem. Não tem? Não, nenhum tratamento, nenhum quadro a gente preconiza só o uso de remédio. Não, assim, é só o remédio que vai fazer com que você consiga fazer, por exemplo, outras mudanças. Exatamente. Não, tem casos sim. Sim, que aí é uma questão mais profunda, né? Você fala assim, se você for no natural... mas assim, aí, você nunca vai só com o remédio conseguir fazer. Talvez ele vá permitir que você consiga agir. Tá. Só que, e também o pensamento ele tem um poder mais ou menos, né? A nossa atenção e o nosso córtex visual ele consegue enganar um pouquinho o cérebro, mas a gente vai basicamente produzir de fato esse fortalecimento de sinapses ou essa poda através do comportamento. Então, se você acredita no poder do pensamento, você pode continuar acreditando, mas você acredite mais ainda no poder do comportamento. Legal. Porque é igual uma musculação. É basicamente igual. Assim, você não vai num dia sair bombado da academia. Vai ter gente... Você vai sentir no máximo dor. Né? Então, é a mesma coisa a pessoa que às vezes vai e faz um pouco de, né? De vez em quando eu venho aqui, eu ouço uma palestra e aí isso me acalma, não sei o que e tal. Poxa, que legal. Mas é igual você ir na academia a cada 6 meses também. Sim. Tipo, legal, te acalmou, mas isso não tem como isso estar te tratando. Sim. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre essas mentes ansiosas com o Dr. Marco Abud, um super especialista. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!